Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos ajeitando aí. Eu tô entrando uns minutinhos antes, é porque o Instagram começa a chamar vocês para entrar aqui na live. Vamos chegando, vamos nos aconchegando. Que beleza, Gabi. Legal, boa noite a todos, muito legal. Muito bom voltar a fazer live. Estão me ouvindo bem? Avanto sempre aí. Gabi, André Luiz. Outro Andrew. Como é que tá, galera? Tudo bem? Me responde se vocês estão ouvindo bem aí. Olá, co-assessor, Renatinho. Como é que tá, galera? Boa noite a todos aí. Me conta se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo aí, que nós temos muito assunto para conversar hoje. Temas bons de trocar ideia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Ok, é Andrew, né? Legal, boa noite, galera. Eu tô ajeitando aqui pra ver se eu fico mais perto da câmera. Legal, Gabi. Bom demais, pessoal. Que massa. Que massa. Eu gosto muito de fazer live. Só não faço live quando eu tô em campo, né? Porque eu acho que também no campo tem muita informação legal. Mas quando eu tô em hotel, essas coisas, não é nem por causa de estar em hotel, não. É porque não tem horário direito, né? As coisas, quando você tá em campo, não tem muita hora pra começar, pra acabar. Então, às vezes a gente acaba o campo muito tarde. E aí não dá nem pra planejar de fazer live. Então é por isso que eu não faço live sempre que eu tô em campo. Ô, Ana, e aí, Ana? Tá aí, beleza? Legal. Então vamos lá, vamos sem delongas. A galera vai chegando aí. Eu marquei a live 7h30 porque um pouco mais cedo, né? Pra gente acabar um pouco mais cedo também. Já lembrando aqui, dando o primeiro recado, galera, é o seguinte. O Instagram, ele tem a limitação de 1 hora de live. Então, se a gente chegar a 1 hora de live aí, eu vou ter que... Ou se a gente não tiver acabado o assunto, eu vou ter que desligar e voltar na live de novo. Então, eu tô avisando aqui que... Legal, Valnei. Massa. Massa, Ana. Então, assim, se der 1 hora, eu vou ter que parar e se o assunto tiver acabado, a gente volta, continua com a live, mas com certeza o Instagram acaba em 1 hora. Aí, Muriel, beleza. Então, vamos lá, vamos perder muito tempo, não. Eu sei que tem gente aqui que já me conhece, que me acompanha, mas tem gente aí que tá chegando agora, que não me conhece. Então, sempre que eu começo a fazer live, eu dou uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou Leandro Borges, eu sou consultor ambiental. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me formei na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, em 2006. E desde 2006, eu nunca trabalhei para nenhuma outra empresa. Eu nunca trabalhei para ninguém, na verdade. Eu me formei e montei a minha empresa de consultoria desde então. Então, eu sou consultor ambiental desde 2006. Estou indo para 13 anos de carreira. Legal, Matheus, obrigado. Tô indo para 13 anos de carreira e sou consultor desde então, vivo disso, né? Isso paga minhas contas, tem 12 anos, então eu sou grato, primeiro de tudo, à Universidade Federal, né? Escola Federal, Universidade Federal de Ouro Preto, ensino público. Sou muito grato ao que o ensino público me proporcionou. E outra, eu sou grato a ter conhecido a consultoria ambiental e ter seguido esse caminho. Ah, legal, Conexão. Qual é seu nome, Conexão? Por favor, porque tá Conexão Ambiental. Então é o seguinte, desde então eu trabalho com consultoria, isso paga minhas contas, eu vivo disso. E em setembro de 2018, mais ou menos, eu decidi trabalhar nas redes sociais aí, trazer conteúdo para as redes sociais, que eu percebi que tinha pouca gente, na verdade, que divulgava esse material. Eu vejo que tem muita gente que restringe informação e acha que isso é vantagem competitiva, né? Eu acho isso uma desvantagem danada e eu não concordo com isso. Não acho isso a forma certa de passar informação. Então eu decidi, a partir de 2018, setembro de 2018, tem uns 6 para 7 meses, eu entrei nas redes sociais, criei aí meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube. Tenho todas essas redes, vocês podem me procurar. Lá no meu Facebook tem um grupo fechado. Se você tem interesse, é só, sei lá, pedir para entrar que eu libero, eu solto uns materiais lá sempre que eu posso, sempre visito. Boa noite, Marcos. Sempre visito. Vai me falando de onde vocês são aí, galera. Tem gente até do Acre que me procurou hoje, achei muito legal.
Vai enquanto eu tô falando essas introduções aqui. Então, assim, tem 7 meses que eu tô nas redes sociais, eu tô chegando aí a 9.000 seguidores. Eu acredito que muito legal o Marcos aí. Eu acredito, Sete Lagoas, Gabi, legal, Mineira, perto aqui, Tucuruí, rapaz, que beleza. Fala, Valdo, beleza? Rapaz, bom demais. Então é o seguinte, desde 7 meses atrás, mais ou menos, em Sacramento, eu sou de Araxá, cara, sou natural de Araxá, meu vizinho aí, que bacana, Tocantins, olha, estão falando com o Brasil inteiro, isso é muito massa. É por isso que eu criei as redes sociais há 7 meses atrás, então eu vi que eu poderia, Formiga, tudo legal, tudo muito legal a gente falar com o Brasil inteiro. Aí o seguinte, eu resolvi falar porque eu acredito que eu acumulei uma bagagem que dá para passar muita coisa para frente e principalmente para quem está começando. Então, Valadares, vou muito em Valadares aí, Vinícius. Então é o seguinte, esse negócio de passar conteúdo, eu acredito que seja a minha mãe é professora, eu acredito que eu tenho eu tenho vontade de passar, de ensinar, então eu criei essas redes, criei meu YouTube, criei meu Facebook, meu Instagram e deixa eu só ver o Marcos aqui. O Marcos tá falando que ele é um dos administradores da Conexão Ambiental. Ok, aqui ó, falando que graças a mim montaram uma sociedade, estão aí entrando na consultoria, que eu sou incentivador e inspirador. Que bacana, cara, que legal. Gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Uberlândia. Eu fiz cursinho para me passar na UFOP, foi em Uberlândia. Mudando para Araxá, meter a cara na CBM talvez. Que legal, Matheus. Pois é, eu sou de Araxá, ué. Muito legal. Muito bacana. Isso aqui que o Marcos está dando de feedback, por exemplo, é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, tenho gostado muito, que eu tenho incentivado muitas pessoas. E as pessoas têm falado que eu tenho dado muito apoio para quem está começando na consultoria. E é esse o meu interesse e a minha vontade de incentivar vocês. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Vamos partir para mais uma live. E só para fechar as considerações iniciais aqui, ó. Eu coloquei um story hoje aí de um aluno meu, que é o Luiz Kennedy, dando um depoimento. E eu tenho, para quem quer dar um passo a mais, para quem quer se inserir de fato no mercado, quer trabalhar com consultoria ou já trabalha e está em busca de melhores resultados, eu tenho um curso online que ele se chama Consultor Ambiental Moderno. Eu abro, ele não está aberto agora as vagas, eu abro turma de vez em quando, de tempos em tempos, e eu tenho alunos, igual o Luiz Kennedy aí me deu esse depoimento, achei muito legal de colocar aqui. E para mostrar para vocês também que eu também tenho uma plataforma para quem quer ir além. Eu tenho conteúdos gratuitos, diários, mas eu também tenho conteúdo, se você quer entrar numa plataforma, dar o próximo passo, fazer um curso online, que é totalmente moderno aí, que você faz a hora que você tá, que você pode, o curso entra na sua rotina e não você entra na rotina do curso, está à disposição. Não está aberto vaga agora, mas eu acredito que vou fazer o possível até no meio do ano abrir uma nova turma. Então, se você se interessa, depois você pode me chamar no direct, que eu posso te explicar um pouco melhor sobre essa plataforma, essa área de membros que eu tenho do Consultor Ambiental Moderno. Guarda esse nome aí, ok? Então, pessoal, vamos lá, sem delongas. A live de hoje eu vou falar sobre intervenções ambientais vinculadas a licenciamento ambiental. Na verdade, assim, o licenciamento ambiental não tem como, eu estou explicando uma parte hoje aqui do licenciamento, então, a parte que é a parte das intervenções, porque quando a gente pega um licenciamento para fazer, na verdade a gente pega a agenda marrom, a agenda azul e a agenda verde, que eu chamo, A agenda marrom é a agenda do licenciamento ambiental, a agenda azul é a parte de recursos hídricos, que é uso de água, outorga, lançamento de efluentes, essas coisas. E as intervenções ambientais são as intervenções em APP, supressão de vegetação, corte de indivíduo arbóreo isolado. Então hoje a gente vai focar aqui na live na agenda verde. Olha o Diegão aí, o Diego é aluno do Consultor Ambiental Moderno também. Hoje a gente vai focar então na agenda verde, que são as intervenções ambientais. Intervenção APP, supressão de vegetação e corte de indivíduos arbóreos isolados.
Vamos lá, deixa eu só responder umas perguntas aqui. O Vinícius Moreno falou que quer começar a trabalhar com consultoria e não sabe como começar. Sabe sim, você está aqui na live, você está no ambiente que a gente todo mundo aqui é da área ambiental. Então a primeira coisa é ter a mentalidade de um consultor. Você está aqui, acho que acompanhando aqui as minhas redes e dando uma lida. Baixa meu e-book, eu esqueci de falar do meu e-book também, que é gratuito. Tá lá no meu perfil do Instagram que você pode baixar. Então você sabe começar assim, você tá no portal certo, você tá no lugar certo, ok? O Ícaro tá perguntando aqui se 2 profissionais da mesma profissão dá certo ou precisa de cada um diferente. O meu sócio e eu somos engenheiros ambientais, formados na mesma turma e pela UFOP, né? Então, assim, a gente associa 12 anos para 13, eu posso te dizer que na minha experiência, 2 profissionais da mesma área dá certo como sócio, como para trabalhar junto, sem dúvida. Até porque a gente se ajuda muito trocando ideia e experiência e a gente tem a mesma base, a mesma escola, né? Então, além de ser muito amigo, então dá certo sim, na minha opinião, dá certo. Muito calor aqui em BH hoje, galera, muito quente. E aí, pessoal, então é o seguinte, eu vou explicar para vocês hoje como que eu faço para trabalhar com essa parte, é a agenda verde que eu chamo, né? Então é o seguinte, primeiro de tudo, para trabalhar com essa agenda verde, para você calcular as intervenções ambientais, eu vou explicar o seguinte. Eu trabalho, a minha empresa, que chama MLT Engenharia, a gente é especializado, hoje em dia, a gente trabalha com empreendimentos de geração e transmissão de energia hidrelétrica. Então a gente estuda empreendimentos que são considerados pequenos, que são as centrais geradoras hidrelétricas, que são empreendimentos até 5 megawatts, as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, que são empreendimentos que vão de 5 a 30 megawatts, e existem empreendimentos que são maior do que 30 megawatts, que são as usinas hidrelétricas, as UHS, que é do naipe aí de Itaipu, pra vocês entenderem o tamanho. Então essas UHS, cada vez mais, elas estão sendo menos construídas. Talvez as últimas aí foram aquelas lá de cima, lá do norte, mas a tendência é que usinas hidrelétricas sejam cada vez menores e a tendência, na verdade, é que elas cada vez menos sejam construídas, né? Porque o Brasil já pegou boa parte aí pelo menos aqui no Sudeste, já pegou boa parte da área da região de construção de hidrelétrica e já está cheio, né? Então a tendência com o tempo é acabar. Mas a gente ainda trabalha com os menores empreendimentos. Então, quando a gente pega um projeto desse, eu vou explicar o que eu faço, tá, gente? Às vezes vocês têm metodologias aí, tem outros consultores que trabalham diferente. Então, o que eu faço quando eu pego um projeto de uma hidrelétrica para eu poder trabalhar? Geralmente, o arranjo de uma hidrelétrica existe um desvio de água, um barramentozinho, um reservatório. Essa água é desviada para uma casa de força que gira a turbina e gera a energia e a água volta para o curso d'água. Então não existe consumo de água. Em se tratando de água em usina hidrelétrica não existe consumo, que é a live que eu fiz de outorga, que é o uso não consultivo, né? Não existe consumo. A água ela é desviada, gira a turbina e retorna para o rio. Mas isso é um outro assunto. E aí, o que a gente faz? A gente pega... Geralmente esses projetos vêm para a gente em AutoCAD e aí essas estruturas vêm, em geral vêm georreferenciadas, né? A gente precisa delas georreferenciadas. Primeiro de tudo no meio ambiente, se o onde é importante para você nos seus estudos ambientais, que é importante para todo mundo no meu modo de ver, o onde esse empreendimento vai ser construído, em tal lugar. Se o onde é importante para você, é preciso que você trabalhe com ferramentas de geoprocessamento e de georreferenciamento. Então a gente recebe esse projeto geralmente em AutoCAD e esse projeto está georreferenciado em algum datum, né? E na escala de grade coordenada ele já está. E geralmente ele está já em alguma zona, em algum dado amarrado para que a gente converta, por exemplo, em KML ou em Shapefile, esse arquivo caia geoespacializado para que a gente possa trabalhar. Então, a gente pega do AutoCAD, a primeira coisa que eu faço é pegar esses arquivos do AutoCAD e converter eles para KML. Eu não faço projeto de meio ambiente no Google Earth.
Mas o Google Earth é uma excelente ferramenta para a gente poder estudar no dia a dia, né? Joga essas ferramentas, esse projeto lá e vai mexendo no Google Earth. O Google Earth é mais amigável, ele é mais rápido de mexer, então assim, no dia a dia eu toco lá, mas na hora de fazer projeto, de fazer mapa, de fazer georreferenciamento, né? Geoprocessamento, a gente vai para o QGIS, vai para o ArcGIS, que são as ferramentas adequadas para se trabalhar com esse tipo de projeto. Mas a primeira coisa que a gente faz, converte esses arquivos em KML, a gente vai ver se existe imagem de repositório que é boa. A maioria das imagens hoje em dia de repositório, elas estão ficando defasadas, e aí existe a possibilidade de adquirir imagem de satélite, e hoje existe a possibilidade mais, né, avançada aí para pequenas áreas, que é você fazer o imageamento da sua área com uso de drone. E aí você faz o imageamento da sua área com uso de drone, você tem uma imagem muito boa para você trabalhar com pequenas áreas. Existem algumas ferramentas de geoprocessamento aí que a imagem de satélite ainda é melhor do que a imagem de drone para você trabalhar, por exemplo, com imagens temporais e tudo mais. Mas para você ter uma imagem, uma foto do momento, para fazer um mapa, né, um mapeamento, uma ortofoto para você fazer um mapa, a imageamento de drone é muito utilizado e indicado, inclusive. Então, assim, a gente pega esse projeto, joga ele no Google Earth, ou a gente vai para o ArcGIS ou para o QGIS, pega uma imagem de qualidade que vai ser a base desse projeto, joga o projeto da hidrelétrica em cima, e aí a gente vai estudar o uso e ocupação do solo. A gente precisa saber onde aquele empreendimento vai intervir, se ele vai intervir em mata, se ele vai intervir em área de pasto, se ele vai intervir em APP. Então é por isso que a gente pega esses arquivos de AutoCAD e joga para o Google, né? E joga para essas ferramentas, para esses softwares de geoprocessamento. A Muriel está falando que o Land Viewer é bacana. Eu não conheço o Land Viewer e vou dar uma testada nele para a gente poder se falar. Essas dicas são boas, eu gosto delas. Então, assim, trocando em miúdo, quando a gente joga o projeto, então é possível você trabalhar exclusivamente só com drone, sim. Você imageia, faz as ortofotos, faz o mapa, joga o projeto em cima e trabalha. É perfeitamente possível, tá? O que eu estou dizendo é que as imagens de drone hoje, elas se dão a imagem do momento. Mas se você precisar trabalhar com temporalidade, imagens antigas, imagens atuais, você vai ter que ir lá nas imagens de satélite, porque o drone não vai ter isso tudo, né? Pode usar a imagem de drone no projeto, mas é assim, não foto, né, gente? Não é foto oblíqua. Você pode usar foto oblíqua no seu relatório, mas tem como fazer ortofoto, mapa, utilizando o drone. Existe um software que chama Agisoft. Você precisa voar, ter as licenças lá da ANAC, tudo isso, entendeu? Então vamos lá. Então, assim, quando a gente coloca o projeto sobre a imagem, sobre o ambiente, por que a gente faz isso? Primeiro que eu preciso saber quais propriedades rurais eu estou pegando. Então eu preciso me embasar legalmente, né? No novo Código Florestal, no Cadastro Ambiental Rural, Reserva Legal, APP, eu vou falar um pouco disso, né? O novo código, por exemplo, o novo código embasa a gente no Cadastro Ambiental Rural. Então o Cadastro Ambiental Rural, ele define a área de reserva legal da propriedade. Define também a área de preservação permanente daquela propriedade. Alguns empreendimentos, né, não podem, nenhum empreendimento, na verdade, pode intervir em reserva legal. E alguns empreendimentos, de acordo com o novo código, eles podem fazer intervenção em APP, por exemplo. E empreendimento hidrelétrico é um. Então a gente é permitido pela lei construir hidrelétrica em APP, até porque não tem como você não ser em APP, né, a intervenção de uma hidrelétrica. Então eu preciso respeitar o Cadastro Ambiental Rural, o novo Código Florestal, a reserva legal da propriedade, ela precisa ser preservada. Então a gente tem esse ordenamento aí do território, né?
O empreendimento ele não pode ser construído em unidade de conservação de proteção integral, nem em terra indígena, nem em área de quilombola. Então precisa ser respeitado algumas regras de ordenamento territorial. O licenciamento ambiental, ele vai aprovar ou reprovar essa atividade que é potencialmente poluidora, degradadora do meio ambiente, que é o caso da hidrelétrica, né? E também vai analisar dentro desse processo essas intervenções ambientais que eu vou entrar a fundo aqui com vocês. Mas vamos... ok, Ana, eu sei que o que você está dizendo aí do Landsat, sim, mas às vezes a resolução espacial dessas imagens não é tão adequada para nós, tá? Às vezes falta um pouco de resolução. Eu não estou dizendo que falta sempre, mas acho que essas resoluções aí, eu não sei se elas são de 30 centímetros, algumas coisas assim, e às vezes a gente precisa de algumas coisas mais detalhadas para fazer esses estudos ambientais. Então a gente precisa levar em consideração o licenciamento ambiental, vai ver essa parte da atividade potencialmente poluidora degradadora da atividade potencialmente poluidora degradadora do meio ambiente, e as intervenções ambientais são essas que a gente vai ver. Se o empreendimento vai ser, por exemplo, necessário suprimir vegetação nativa para construir empreendimento, ou se o empreendimento cai, por exemplo, em uma área de pasto com indivíduo arbóreo isolado e vai precisar cortar apenas algumas árvores para construir esse empreendimento. Mas intervenção em APP, certamente há intervenção em APP hidrelétrica, por exemplo, tá? E aí precisa ser respeitado o uso e ocupação do solo. Então, quando eu vou a campo, eu fico falando para vocês que tem que bater muito o pé lá no campo. Eu vou em campo para me entender esse mapa de uso e ocupação do solo que eu vou precisar fazer. E aí existe, além de tudo isso, no caso, por exemplo, a gente faz muito estudo aqui, eu estou em Minas Gerais, eu estou na região de Mata Atlântica. E a região de Mata Atlântica, ela ainda tem a legislação específica da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela pode ser uma vegetação primária, que ela nunca foi mexida, ela pode estar em estágio avançado, médio ou inicial, e cada um desses estágios de regeneração liberam a intervenção ou restringe para determinado tipo de empreendimento. Então, além do licenciamento ambiental, eu tenho que entender o estágio de regeneração da mata, 30 metros, isso mesmo, Ana. O estágio de regeneração da mata que eu estou trabalhando em Mata Atlântica, entendeu? Então, o que acontece? Olhando por uma imagem, eu não consigo distinguir, às vezes, se ela é em estágio médio para avançado, por exemplo. E o licenciamento ambiental de quando a mata é em estágio médio para quando ela é avançado é complicadíssimo. Então, uma mata em estágio avançado, ela exige um EIA-RIMA para fazer isso, para fazer o licenciamento. E uma área em estágio médio, ela segue o rito do licenciamento normal. E eu só vou conseguir distinguir essa mata indo a campo, que é o que eu fiz na semana passada, fui lá identificar. Inclusive, a gente olha algumas imagens lá pelo Google, você consegue chegar, você consegue achar pelo Google que você vai chegar lá e vai ver uma mata em estágio avançado de regeneração. Aí a gente pisou lá, ela estava quase inicial, mas estava médio, entendeu? Então tem que ir a campo. Que outra dica já, né, pegando o gancho aqui, as informações, gente, estão em campo. A gente usa muito dado aqui de escritório, pega informação, georreferenciada, baixa shape, faz as coisas, mas os dados estão em campo. Se você pega um empreendimento para trabalhar, você tem que ir lá no mato, tem que pisar lá, até para você orientar seu cliente, que se você é contratado para fazer uma consultoria, você tem que saber mais do que ele, então, ou no mínimo o mesmo tanto para poder discutir. Mas tem que pisar lá no campo para poder levantar as informações. Se ficar fazendo trabalho só de escritório aí, projeto só de escritório, você vai ser engolido por um monte de informação que não está clara aqui nessas partes de ficar baixando, essa parte de dado secundário. E no local que você vai fazer um projeto, é imprescindível para o seu projeto andar bem, tá beleza? A Esther está falando aqui, ó, só autoriza supressão em área com matrícula registrada, sim, e contratos não são passíveis de licenciar supressão, não, licenciamento ambiental. Contrato não tem nada a ver. Isso mesmo. E hoje o que regulariza é a matrícula da propriedade com o cadastro ambiental rural.
que ele define a sua área de reserva legal, a sua área de preservação permanente, e se sobrar um excedente de mata, você talvez possa conseguir fazer essa supressão para poder fazer um uso alternativo do solo. Eu vou chegar nessa parte aí agora, inclusive. Então é o seguinte, posto isso, né, colocado o empreendimento no onde que ele precisa ter o lugar onde que ele vai ser colocado, eu vou a campo para aferir aquilo que eu já estudei em escritório. Então o que a gente faz? A gente identifica uma área que é de mata. Eu vou explicar para vocês um projeto que nós estamos desenvolvendo de uma central geradora hidrelétrica agora, nesse momento. O que eu fiz? É no interior de Minas aqui. A gente pegou o limite da propriedade do nosso cliente e jogou lá no Google Earth. A gente pegou e viu que tinha área de mata e tinha área de pasto. Aí, aqui em Minas existe, igual eu falei para vocês, tem a lei da Mata Atlântica, então a resolução CONAMA. Na verdade, a lei da Mata Atlântica ela existe para todos os estados que estão inseridos no bioma Mata Atlântica. Outra dica, antes de eu explicar isso aqui desse projeto, entra no site do Ministério do Meio Ambiente e bate lá a legislação ambiental que você vai encontrar tudo sobre a Mata Atlântica. Eu coloquei um stories aqui poucos dias atrás. Você consegue baixar tudo sobre a Mata Atlântica, toda a legislação. E a legislação específica da Mata Atlântica dentro do estado de Minas é a resolução CONAMA 392 de 2007. E a geralzona para a Mata Atlântica é a resolução CONAMA 10 de 1993. E se o seu estado tem bioma Mata Atlântica, você entra lá no site do Ministério do Meio Ambiente, que ele vai te contar qual é a resolução da Mata Atlântica pro seu estado. E aí, o que a gente faz? A gente pegou voltando ao empreendimento da CGH que nós estamos fazendo aqui, pegamos o limite da propriedade, jogamos no Google, vimos que tinha mata e pasto, e a gente falou, então vamos lá ver como que é o estágio dessa mata e como que é o estágio, né, como que está esse pasto. A gente chegou e a área de mata é onde vai ser construída, eu nem chamo de barragem, eu chamo de estrutura de desvio, porque nem forma reservatório as centrais geradoras hidrelétricas, elas formam uma acumulação de água de até 5.000 metros cúbicos, então é quase que uma piscina olímpica só que o cara acumula. E aí ele desvia essa água, ela sai por um conduto forçado, que é um conduto na superfície, acho que de 1,5 metro de diâmetro mais ou menos. Aí ele desce uma cachoeira, que é um desnível, e lá embaixo da cachoeira fica a casa de força que gira as turbinas e a água volta para o curso d'água. Então essas estruturas, parte delas vai intervir sobre mata nativa de Mata Atlântica. Então a gente foi lá, eu e um engenheiro florestal, parceria sempre, gente. O engenheiro florestal ele não trabalha na minha empresa, mas ele é contratado via contrato, né? E eu sempre vou a campo com as pessoas que são especialistas, porque eu aprendo muito, muito, muito. Então eu pago, mas eu vou lá com um cara, porque eu gosto de aprender, gosto de fazer trabalho. Então eu faço parte do trabalho todo, coordeno todo o meu trabalho, tá? Eu me dedico a ir com todos os profissionais que vão a campo, eu vou com eles a campo, eu aprendo muito. E isso me dá essa possibilidade de saber tudo que eu sei hoje. Eu aprendo muito. Se eu quiser só contratar o profissional para ele ir lá no campo sem ele poderia ir com o ajudante de campo dele, mas eu vou com ele de ajudante de campo, porque eu sirvo ele como ajudante de campo, ainda seguro um pouquinho de dinheiro dentro da empresa e aprendo muito, que é uma escola, igual eu disse para vocês, né? E com engenheiro florestal pro campo, não tem preço, né? Você aprende, é uma aula prática, uma semana aprendendo todo dia, né, cara? Desde a hora que você entra no carro até a hora que você sai, você tá aprendendo. Então a gente foi lá, eu e o engenheiro florestal, ele delimitou áreas para a gente poder fazer parcela amostral, porque em área de mata a gente faz parcela amostral, tá? Quem é da engenharia florestal aí sabe, a parte de dendrometria, acho que é isso mesmo. E aí ele delimita uma área que ela é representativa daquela mata e a gente vai fazer parcela, ele vai fazer identificação de espécie. A gente vai fazer a medição da circunferência à altura do peito, que é medir a circunferência a 1,30 m. A gente mede a altura das árvores. E aí tem outros indicativos que a resolução CONAMA 392 e a CONAMA 10 de 93, 392 de 2007 e 10 de 93.
elas são os parâmetros dela que definem qual é o estágio de regeneração da Mata Atlântica. Se é estágio de regeneração primário, né, se é estágio de regeneração de estágio inicial, médio, avançado ou mata primária. Com esse resultado, a gente classifica aquela mata como estágio inicial, médio, avançado. E aí, dentro da resolução CONAMA 392, ela explica ela explica para a gente quais são as atividades que podem ser desenvolvidas nesses estágios. Né? Então, existe a Lei Federal 11.428 e o Decreto Federal 6660 de 2008, que falam quais são os empreendimentos e atividades que podem ser desenvolvidas de acordo com o estágio de mata, de estágio de regeneração da mata de Mata Atlântica. Então a gente vai no campo, levanta as parcelas, define o estágio, volta na lei. Geralmente as hidrelétricas podem intervir em praticamente todos os estágios de mata, mas se você começa a encontrar estágio médio, estágio avançado, alguns tipos de empreendimento, alguns tipos de mineração já ficam mais complicados ou impedidos de poderem intervir, de poder continuar o seu licenciamento, por exemplo, entendeu? No caso de hidrelétrica, a gente ainda pode continuar com agravantes, né? Só restringe. Mas dependendo do estágio de mata, para alguns empreendimentos, eles são impedidos de ser licenciados nessas áreas de estágio mais avançado de bioma Mata Atlântica, entendeu? Então é por isso que a gente precisa ter uma imagem boa, precisa pisar no campo. Se a gente não fizer isso, como é que eu vou definir ou diferenciar um estágio médio de um estágio avançado de regeneração de Mata Atlântica? Só por imagem é muito complicado da gente ir lá e bater o martelo. A gente precisa medir e ter informação de campo, tá? Então, sobre mata, a gente faz isso. Se a área é muito grande, a gente faz mais de uma parcela. E se a gente encontra, por exemplo, a gente faz uma parcela e identifica ela como estágio médio, e a gente anda mais um pouco nessa mata, e identifica uma outra parcela e faz ela, e encontra estágio avançado de regeneração, a gente precisa começar a entender melhor como que está desenhado essa mata, né, nesse local. Então a gente faz, se você identifica estágios diferentes numa mesma mata, a gente faz mais parcelas para a gente poder identificar e definir ou até desenhar a mancha de estágio avançado, de estágio médio naquela propriedade. Então é fundamental para quem trabalha com Mata Atlântica, né, ir a campo coletar informação. Se você tem que informar isso aqui para o órgão. E se você não vai a campo, você não consegue informar. E o órgão faz uma vistoria desse trabalho teu. E se o órgão fizer uma vistoria do seu trabalho e ele discordar de você, você vai tomar bomba no seu relatório, né? Então tem que ir para campo, gente. Tem que entrar em campo e não pode... tem que ir para campo e não pode dar mole. Eu tô lendo aqui as perguntas aqui. Essa deliberação seria 73. Fala, ô Luiz, eu só vi agora a sua pergunta em relação a que você está perguntando se é a Copan 73. Você está falando, eu não sei agora. Você me pergunta de novo aí que eu te respondo. Então é o seguinte, galera, porque as resoluções da Mata Atlântica é a CONAMA 392, a 10 de 93, a Lei Federal 11.428 de 2006, o Decreto 6660 de 2008. Acho que só que fala sobre a Mata Atlântica é só, cara. E aí eu acho que tem essa 73 aí, eu acredito que ela também entra e ela fala alguma coisa de Mata Atlântica, assim, ok. É isso aí, é porque é muita legislação. Acho que faltou essa 73, acho que ela tá dentro, sim. Então, pessoal, definindo isso, olha pra você ver, definir o estágio de mata, tem que voltar lá. Então, a CONAMA 392 de 2007, apesar dela ser CONAMA, ela é específica para Minas. É isso que eu estou dizendo, tem uma CONAMA específica para cada estado que tem o bioma Mata Atlântica na sua composição, entendeu? Então foi criada uma CONAMA para cada, está lá no Ministério do Meio Ambiente lá. Então a gente definiu o estágio de mata, porque aqui o licenciamento em geral, galera, a gente preenche um formulário, aqui chama formulário de caracterização do empreendimento. Esse formulário a gente preenche um monte de informação, mas principalmente o porte,
o potencial poluidor degradador e essas questões locacionais, né? Essas questões de critério locacional, entendeu? Então, o que acontece? Na hora que eu preencho esse formulário, eu tenho que voltar nele lá e preencher se está em estágio médio ou avançado de Mata Atlântica, que o meu licenciamento ele é reorientado. Se eu estou em estágio avançado, por exemplo, mesmo que eu seja um empreendimento pequeno, eu vou cair lá no EIA-RIMA. Então, é muito importante o estágio de mata estar definido, principalmente no bioma Mata Atlântica aqui em Minas, porque ele vai definir, inclusive, o seu licenciamento ambiental. A gente vai a campo logo no início do licenciamento para aferir esse tipo de dado, porque ele pode dar uma reviravolta no seu licenciamento. Licenciamento simplificado pode se tornar o licenciamento mais complicado em função do estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Posto isso, a gente no campo faz parcela nas áreas de mata. E nas áreas de pasto com indivíduo arbóreo isolado, a gente pega, por exemplo, o que vai acontecer lá é que esse conduto que vai ser orientado da estrutura de desvio até a casa de força, ele vai passar parte em pasto com indivíduo arbóreo isolado. Então a gente tem o desenho dele, é por isso que eu uso o Google Earth no campo, porque eu pego o Google Earth aqui no meu celular, jogo o projeto em cima, vou para campo e ele joga. Aí tem gente que usa o Avenza, tem gente que usa outros aplicativos aí, não é outra discussão também. Mas eu pego fala, Léo, eu pego o projeto, jogo ele no Google Earth, vou para campo e aí, por exemplo, nessa parte de pasto com indivíduo arbóreo isolado, aqui em Minas existe uma deliberação normativa 114 que ele me pede para eu fazer corte de indivíduo arbóreo isolado. Então eu pego assim, eu pego o projeto, pego o Google Earth, saio andando no mato, aonde o projeto pega na árvore. Por exemplo, se o conduto passa em cima de uma árvore, se o conduto projetado ele passa em cima de uma árvore, a gente vai lá nessa árvore, cataloga ela, marca, tira a biometria dela, o CAP, a altura, identifica e tira a coordenada de GPS. Porque é o seguinte, quando eu faço parcela em mata, eu preciso tirar a coordenada do início e do fim da parcela. Quando eu corto indivíduo isolado, eu tenho que tirar a coordenada de GPS de cada indivíduo que eu vou cortar. Então a metodologia é um pouco diferente. Eu tenho que identificar indivíduo por indivíduo e além disso aí eu tenho que tirar a coordenada dele em campo, porque o indivíduo isolado ele fica um aqui, outro lá. Então a gente tira a coordenada de cada um. E aí é por isso que eu levo o Google Earth para o campo. Eu cruzo a área projetada, né, o arquivo KML projetado, com o meu caminhamento em campo. E aí onde eu identifico a árvore isolada, eu vou lá, tiro a coordenada, identifico, faço a biometria e faço esse trabalho. Então isso aí é como a gente faz as intervenções ambientais. A gente calcula as intervenções. Então, com essa parcela, a gente pega o empreendimento e faz a área que a gente vai precisar suprimir de vegetação. Então a gente tem uma parcela, por exemplo, a nossa parcela é de 50 metros por 10, a nossa parcela é de 500 metros quadrados. E aí eu vejo lá para o empreendimento quanto que eu vou suprimir de área. E aí a gente extrapola aqueles dados daqueles 500 metros para aquela área que a gente vai suprimir. E aí que vem o negócio legal. Não existe almoço de graça. Eu falo isso aí a vida inteira, né? Parece clichê, mas pode até ser considerado um clichê meu mesmo. Mas não existe almoço de graça, tá? Essa supressão, vamos falar da mata. Da mata, se eu precisar cortar 1 hectare, vamos supor que eu fui lá, fiz a parcela, encontrei estágio médio e vou precisar fazer a supressão de 1 hectare de Mata Atlântica em estágio médio para construir o meu empreendimento de utilidade pública, uma hidrelétrica. Eu vou conseguir cortar? Provavelmente sim, porque o empreendimento é de utilidade pública, ele está lá no novo Código Florestal como utilidade pública. Mas eu vou cortar esse 1 hectare de estágio médio, mas eu preciso fazer uma compensação ambiental disso. E como que eu vou fazer a compensação? É muito interessante essa compensação da Mata Atlântica. Se eu corto 1 hectare, eu tenho que compensar o dobro. Então, se eu corto 1 hectare, eu tenho que compensar 2 hectares. E como que eu faço essa compensação? Eu tenho que identificar
de preferência na própria propriedade, mas delimitada a mesma bacia e dentro do próprio estado, uma área que esteja em pé de Mata Atlântica e também esteja em estágio médio. E essa área que eu vou fazer a compensação, ela tem que estar fora da PP e fora da reserva legal da propriedade. Compreenderam? Então, assim, se eu vou suprimir uma área de mata, eu tenho que encontrar uma outra área que está nas mesmas condições e fora da PP e fora da reserva legal. Ou seja, dentro do novo Código Florestal e do CAR, tem que ser uma área excedente de mata, além que já é uma área que seja além daquelas de obrigação compulsória da própria propriedade. Então, se uma propriedade já cumpriu com a sua reserva legal, já cumpriu com a sua PP e sobrou mata em estágio médio, ela pode ser usada para compensar esse tipo de supressão que a gente está falando aqui. Então é legal que... por que assim que eu compenso... eu corto e compenso uma área de mata em pé? É porque o órgão ambiental, a consciência dos camaradas aqui, que são os pensantes, se aquela área de mata lá, ela é excedente e não faz parte da PP e da reserva legal, eu exigindo desse empreendimento compensar lá, geralmente essa compensação ela é feita em forma de servidão, vai ficar uma servidão perpétua. Essa área que ele vai compensar vai ficar para sempre imortalizada, conservada, né? Então, assim, além disso, o órgão ambiental não fica exigindo só compensação em qualquer lugar, não. Então, ele pede também que você interligue corredor ecológico, que você tente identificar essa área de compensação, que é uma área em pé, do lado da reserva legal, para ela ficar anexa e contígua, criando assim corredores, porque também ficar encontrando só fragmento de mata com um pasto em volta não é uma forma ideal de fazer compensação. Eu vou ver se amanhã eu dou um print da tela aqui de onde a gente está trabalhando para fazer as compensações, que é isso que a gente está fazendo. A gente está propondo uma compensação pela supressão de mata desse empreendimento, anexa e contígua à reserva legal que já está sugerida lá no CAR da propriedade. Porque aí, se for tudo aprovado, esse empreendimento ele vai ter a reserva legal e a área de compensação tudo junto, né? E essa compensação, então, Ana, a compensação de mata, ela tem que estar na mesma condição. Então, vamos supor, aqui dentro falando de floresta, baseado na resolução CONAMA 392 de 2007, falando de floresta estacional semidecidual, os critérios básicos para você considerar uma mata como estágio médio, o CAP tem que estar entre 20 e 40 e a altura das árvores tem que estar, acho que de 5 a 12 metros. Então, se eu fiz uma parcela na área que eu vou suprimir e encontrei essas características, eu tenho que procurar na própria propriedade fazer uma parcela amostral nessa área que eu quero compensar, e eu tenho que fazer uma comparação, uma equiparação entre essas parcelas e provar para o órgão ambiental que a área que eu estou compensando, ela é semelhante à área que eu estou suprimindo. Então, assim, geralmente independe dos indivíduos, mas se, por exemplo, se eu estou cortando uma dalbergia nigra na área de supressão, é bom que eu encontre alguma dalbergia nigra, que a dalbergia nigra é o jacarandá da Bahia, que é ameaçada de extinção. Ameaçada ou vulnerável, não sei qual que é o grau dela. Mas, então assim, é interessante que eu encontre na minha área de compensação espécies de relevância tal qual eu vou suprimir lá na minha área de supressão. Então, eu tenho que fazer um comparativo e equiparar essas parcelas para que o órgão ambiental tenha tranquilidade para aprovar esse tipo de projeto, né? Então, assim, em teoria, não independe dos indivíduos, mas independe do indivíduo, mas não independe da característica da mata, né? Então, posso achar, né? Vai depender do contexto geral e não do indivíduo em si, entendeu? É mais ou menos isso que acontece aqui. Isso aí é a compensação, galera, colocada para supressão de mata, né? De vegetação nativa. Para os indivíduos arbóreos isolados, para os indivíduos
Então, não, a Guimarães tá perguntando aqui se a compensação é obrigatória ser executada em uma porção de vegetação ou pode compensar em área degradada ou pasto. Essa compensação de supressão de vegetação nativa em Mata Atlântica, ela é em área de mata. É isso que eu estou explicando. Porque o órgão ambiental, a cabeça do órgão ambiental é o seguinte, eles querem que a mata que está em pé permaneça em pé. Então, se o empreendimento de utilidade pública ele é autorizado a cortar, que ele identifique uma área de mata que está fora da APP de propriedades e fora de reserva legal. Então, em teoria, ela está descoberta pela legislação e que ele faça uma servidão florestal lá, perpétua, para conservar aquela área para sempre. Então, eu vou explicar as outras formas de compensação que existem, tá? Porque essa eu estou falando específica de supressão de mata. O Lucas está me perguntando, se caso a propriedade não tiver essa área para ser compensada, onde pode compensar? Pode ser compensada dentro da mesma bacia hidrográfica e dentro do estado de Minas, por dois motivos. Dentro da mesma bacia, porque vai estar certamente dentro do mesmo bioma. E dentro do estado, porque a legislação, o licenciamento é estadual. E se eu fugir da jurisdição estadual, eu fujo do controle da situação. Então é dentro, se eu não tiver... Porque é o seguinte, muitas vezes empreendimento hidrelétrico, Lucas, ele não é construído, implantado na propriedade do cara que vai fazer a usina. O cara da usina, muitas vezes, ele nem conhece o proprietário lá, sabe? Então, assim, alguns casos que você tem que procurar propriedades vizinhas. Nesse caso específico que a gente está trabalhando, a gente conseguiu fazer tudo dentro da própria propriedade, porque o empreendedor é dono da propriedade e não só por isso. As condições ambientais lá propiciaram a gente fazer as intervenções e as compensações dentro da própria propriedade. É o ideal, na verdade, né? Mas o ideal é aquele negócio de temperatura, 25 graus Celsius e como é que é, 1 atm de pressão não existe sempre, mas nesse caso nosso até existiu. Espero ter respondido a sua resposta, a sua pergunta, perdão. A Muriel perguntou, essa compensação em dobro é independente da supressão de vegetação nativa ou de indivíduo isolado? Eu ainda vou explicar nessa live, são 8h15 já, acho que a gente vai ter que continuar ela depois que der 1 hora. Eu ainda vou explicar a compensação por indivíduo isolado e a compensação por APP. Até agora, galera, eu expliquei a supressão de vegetação em Mata Atlântica e a compensação pela supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. É assim, é desse jeito que eu expliquei. Se eu vou suprimir 1 hectare, eu tenho que encontrar 2 hectares dentro da mesma bacia, no máximo dentro da mesma bacia do estado, que esteja na mesma condição. Então tem que fazer uma parcela amostral na área que eu vou suprimir e no mínimo uma parcela amostral na área que eu vou compensar, para me fazer uma equiparação, para eu poder mostrar para o órgão ambiental que essas áreas são equivalentes. E aí é uma área que vai estar fora de APP, fora de reserva legal. Em teoria ela está descoberta, desamparada pela legislação. Aí o empreendedor vai lá, faz uma servidão florestal perpétua e mantém essa área conservada e em pé. Aqui dentro do estado de Minas, só um minutinho que eu vou ter que dar uma coladinha aqui na minha folhinha, só um minuto. Aqui dentro do estado de Minas, cadê? Aqui dentro do estado de Minas existe uma instrução de serviço número 2 de 2010, dentro do mesmo bioma, isso aí, Beatriz. Existe uma instrução de serviço 02 de 2017 que ela mostra as regras do jogo para você poder fazer essa compensação, ok? Então, assim, dá pra fazer uma live depois só da compensação pelo bioma Mata Atlântica aí, porque existem outras formas de se compensar, pode ser em unidade de conservação, mas aqui a live, né, é muito pouco tempo para explicar muita coisa. Então, galera, eu coloquei para vocês agora a supressão de vegetação nativa e a compensação pela supressão de vegetação nativa em se tratando do bioma Mata Atlântica.
Agora eu vou falar para vocês dos indivíduos arbóreos isolados. Então a gente foi a gente previamente estudou o projeto, vai no campo, a gente sabe que tem mata e tem pasto. Eu jogo no Google Earth lá o meu projeto. Na área de pasto eu vou andar sobre onde a área do projeto está projetada na imagem, né? E onde tem indivíduo isolado, eu vou lá, deliberação normativa 114 de 2000 acho que é 2000 não sei, deliberação normativa 114, só bater na internet aí que vocês acham. Ela fala, né, as condições porque ele explica a condição lá do que é mata e o que é indivíduo arbóreo isolado. Então nessa deliberação ela explica. Em sendo, né, indivíduo isolado, eu vou lá, tiro a coordenada de GPS, identifico, faço a biometria e vejo qual que é a família, gênero, espécie. Compensação por corte de indivíduo isolado, você vai compensar por unidade. Então é o seguinte, nessa deliberação 114, ela fala assim, ó, se você cortar um indivíduo, você vai plantar 25 indivíduos, 25 unidades. E se esse indivíduo for ameaçado de extinção, você vai plantar 50. Entendeu? Então, quando você vai fazer corte de indivíduo arbóreo isolado, ele é diferente, a compensação dela é diferente da compensação de supressão do bioma Mata Atlântica. Eu vou ter que encontrar uma área, nessa deliberação 114 também fala, você vai plantar 25 indivíduos, né? 25 para cada um que você cortar. Se for ameaçado de extinção, 50. E onde que vai ser compensado esse corte de indivíduo isolado? Olha que legal. Em reserva legal, ou APP, ou em corredor ecológico legalmente estabelecido pelo órgão ambiental. Aí olha para você ver, aí vocês vão falar, pô, mas reserva legal já não é obrigatório plantar, APP já não é obrigatório plantar, corredor ecológico sim, mas existem, né, áreas que você pode fazer o enriquecimento. Então você pode fazer o plantio de enriquecimento. Então olha para vocês verem, galera. Muita gente critica o licenciamento ambiental, fala que o licenciamento tá virando uma mata, tá virando não sei o quê. Quando a galera me fala isso, eu nem dou ouvido, porque olha a dificuldade que é. O cara que vai suprimir 1 hectare, ele tem que encontrar 2. Ele vai cortar um indivíduo, ele tem que plantar 25. Se for ameaçado de extinção, tem que plantar 50. E onde que é essa compensação? Na APP da propriedade, ou na APP na mesma bacia também, segue o mesmo princípio, ou na reserva legal da propriedade, ou em corredor ecológico. Nesse caso desse projeto que a gente está fazendo, a reserva legal da propriedade, que ainda não foi aprovada, mas já está sugerida lá no CAR, tem uma área lá da reserva legal do cara que ainda é uma parte de pasto. Ele tem boa parte de mata, mas ele ainda tem boa parte de pasto. Então esses indivíduos isolados que ele vai cortar para fazer um empreendimento, nós vamos sugerir fazer a compensação ambiental na reserva legal dele. E olha que legal, é isso que eu estou te falando, a gente entendeu o meio ambiente como um todo, porque a gente tem condição de fazer as compensações serem mais benéficas ainda para o meio ambiente. A gente vai fazer um empreendimento hidrelétrico que ele impacta, que ele gera impacto ambiental, mas o que a gente vai fazer? A reserva legal da propriedade já está delimitada lá no CAR, a compensação por supressão do bioma Mata Atlântica a gente colocou do lado, anexa à reserva legal, e a compensação pelo corte de indivíduo isolado, nós estamos sugerindo ser compensado dentro da própria reserva legal da propriedade. O que a gente está fazendo? A gente está adensando a reserva legal e anexa a ela, está colocando mais um pedaço de mata em estágio médio. Então, assim, está tendo ganho ambiental, no meu modo de ver, tá um empreendimento indo lá, ele está tendo o seu impacto, mas ele está dando como compensações que tem realmente ganho ambiental, né? De reforçar pelo menos um núcleo de mata, uma área, para ela ficar mais reforçada e criar corredor e dar a condição de bicho viver ali, né? Só responder a Amanda aqui. Então, Amanda, eu trabalho bem com a Mata Atlântica, tá? Eu sei que lá eu já dei, não sei se você estava aqui na hora que eu dei essa dica do Ministério do Meio Ambiente,
Lá também tem a legislação específica para o cerrado. Mas no novo Código Florestal, ele fala a regra geral de mata, de intervenção de mata, essas coisas, tá? E aí eu sei que para cada bioma tem a sua legislação específica. Como a gente trabalha muito com Mata Atlântica, eu posso afirmar para você mais as questões vinculadas à Mata Atlântica. Mas eu acredito que o Cerrado também tenha as suas peculiaridades. Eu te sugiro, entra lá no Ministério do Meio Ambiente, né? Bate MMA e legislação Cerrado que você vai encontrar. Eu acho que você vai encontrar facinho, facinho. Então assim, galera, tá entendida a compensação por supressão de vegetação e tá entendida a compensação por indivíduo arbóreo isolado? Fala para mim sim ou não, que eu vou explicar para vocês agora a intervenção em APP e compensação por intervenção em APP. Se tiver dúvida, faz a pergunta agora. Ou dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos tocar? Podemos tocar? Acredito que esteja claro, assim. Legal. Tá entendendo? Ficou claro, Thaís Brunelli? Deu para sacar? Legal. Ok, Amanda. Dá uma olhada lá que eu acredito que não seja igualzinho, não. Até porque é outro bioma, né? Mas eu acredito que tem algumas peculiaridades, algumas coisas iguais. Então vamos para frente. Gente, é o seguinte. Intervenção em APP, um empreendimento hidrelétrico que vai construir tipo uma estrutura de desvio no meio do rio, vai fazer um conduto forçado, vai colocar uma casa de força na beira do rio lá, não tem como esse empreendimento não intervir em APP. Existe empreendimento, por exemplo, de extração de areia, né? Extração de areia você consegue talvez pedir pro empreendedor tirar o porto de areia dele lá da APP e tudo mais, né, e tal. Mas hidrelétrica você não consegue tirar as estruturas da APP. Então intervenção em APP é fato que o empreendimento hidrelétrico promove. O que acontece é o seguinte, primeiro de tudo, a APP, ela é APP de acordo com o novo Código Florestal, independente dela ter mata ou não, tá? Igual, nós estamos falando aí de mata, essa mata desse projeto que eu estou contando para vocês, ela vai ser suprimida em APP. Então sobre uma mesma área física, geograficamente falando, sobre uma mesma área, ela vai acontecer duas compensações. Essa área, ela é uma área de mata, de vegetação nativa, de bioma Mata Atlântica, que tem a compensação, e também é uma APP do curso d'água, né? Então é o seguinte, existe intervenção em APP, com ou sem vegetação. Gente, se for lá, existe uma beira de rio, sei lá, quem foi lá arrancou toda a mata e ficou só a beira de rio. Ainda assim, tem uma APP ali em função da largura do curso d'água. Não é a mata em pé que vai delimitar a APP. A APP é uma linha imaginária em função de algumas questões, peculiaridades colocadas no novo código, tá? Então, a APP existe com ou sem vegetação. Esse é o primeiro ponto. Galera, eu gostei, Elson, fazer uma Ambiweek só desse assunto. Esse dá pau pra toda obra isso aí, né? Galera, tá dando 8h26. Nós estamos com uma galera muito boa aqui. E eu ainda tenho muito assunto para contar para vocês aqui. Minha colinha tá aqui, ó. Eu queria saber o seguinte, eu posso desligar essa live, que ela vai acabar daqui 2 minutos, e abrir uma outra live. Vocês voltam aqui comigo, vocês me prometem que voltam? Porque, pô, tá legal demais, eu nem vi que tá passando 1 hora aí. É rápido, eu vou desligar e já ligo aqui no VaptVupt. Podemos fazer isso? Vamos falar sobre intervenção em APP, eu tenho mais um monte de coisa para falar com vocês aqui. Então aguarde, galera, desculpa aí, mas regras do Instagram. Nós estamos no playground de outros, né? Eu não posso seguir essa regra aí, não é minha. Já chegamos, já voltamos. Isso aí, vamos voltando. Beleza. É rápido, a coisa é rápida aqui. É só pra gente não perder o fio da meada, senão eu ia ter que parar no meio da explicação da APP
Aí eu achei melhor parar, foi mais prudente, porque aí agora eu volto e a gente não perde o raciocínio. Só vamos esperar a galera voltar aí, a gente tava aí quase 50 pessoas, deixa eu ver, dar mais um minutinho aí pra ver se volta, a galera chega. Galera, enquanto isso, só me conta aí o que vocês estão achando da live, só até o pessoal voltar. Me dá uma cena, me fala alguma coisa, porque eu fico falando com o celular aqui, né? Eu acredito que vocês estão gostando, porque vocês estão voltando e tal, mas eu preciso desse calor humano aí, porque às vezes a gente fica falando aqui pra uma tela, dentro de uma sala que não tem ninguém, gritando. Me conta o que vocês estão achando, que é importante. Os feedbacks de vocês são muito importantes, muito importantes mesmo. Ó, legal, Juan, obrigado. Isso aí, Marcão, valeu. Mas se tiver crítica, sugestão, pode falar também. Assim, eu tô falando, é legal a gente. Legal. É legal a gente ter esse feedback, porque igual eu tô te falando, eu tô aqui falando uma sala fechada pra ninguém, né? E esse feedback é muito importante pra gente saber que o termômetro, né? Legal. Galera, vamos retomar então o raciocínio. Então é o seguinte, a APP, ela é APP independente da presença ou não de vegetação. Entenderam isso? Bota isso na cabeça. Existe também uma parte lá da... Legal, Rose, obrigado. Existe também uma parte do novo código que ele fala que propriedades que desmataram no passado até tantos modos tem que recuperar tantos metros de faixa de APP. Ok, tem que recuperar tantos metros de APP, 8 metros para quem tem um modo, tá lá escrito lá, eu não sei. Boa, Diegão, obrigado. Eu não sei assim de cor as coisas, tem que ir lá no... A legislação ambiental é para ser consultada, não é para ser decorada, então eu não sei de cor, teria que voltar lá para tratar esse assunto específico. Mas o que acontece é o seguinte, algumas pessoas confundem com essa faixa que os proprietários rurais têm que recuperar com a largura real da APP. Às vezes o proprietário rural lá ele tem que recuperar só 8 metros de APP, mas a APP dele é em função da largura do curso d'água. Então a APP dele vai continuar sendo de 30 metros de largura e ele talvez com a obrigação de recuperar só 8 desses 30. Mas não quer dizer que a APP dele não tenha 30 metros, entendeu? Então entenda isso, galera. A APP, ela não... A APP, na verdade, a função da APP é preservar a vegetação. Mas existe APP sem vegetação que foi suprimida de forma irregular no passado, né? E aí a bancada ruralista ganhou um pouquinho dessa guerra, não tendo que recuperar toda a APP das suas propriedades. É esse que é o caso. Mas a largura da APP não varia. A largura da APP ela é em função do novo código. Então, galera, posto isso, só não precisa recuperar se for uso antrópico consolidado, que se você provar que você fez intervenção antes de julho de 2008, aí vai passar por uma análise do órgão ambiental e aí pode ser que ele te libere. E tem os casos específicos que são uso antrópico consolidado, que está escrito lá também no novo código. Existe 22 de julho de 2008, é isso aí. Existe lá os casos específicos para uso antrópico consolidado. Inclusive existem processos judiciais que existem juízes aí que estão mandando proprietários rurais tirar coisas que eles alegaram como uso antrópico consolidado no passado e fazer a recuperação da área ainda. Então, além de ter que demolir a estrutura, tirar do local, ainda tem que fazer a recuperação da área e voltar a APP naquelas características originais. Mas falando do nosso projeto aqui de hidrelétrica, licenciamento ambiental e tudo mais, exato, Diegão. É isso, Diegão. O Diegão acabou de contar como que é a compensação por intervenção em APP. Por exemplo, esses 8 aí são de obrigação do proprietário, os outros 22 a gente intervém em APP e compensa em APP. Mas eu vou explicar isso aí para vocês agora. Vou explicar isso aí. Exatamente, o Diego. Quem puder aí, ó, dá um print da tela aí que o Diego Queiroz acabou de responder a questão de compensação por intervenção em APP. Então é o seguinte, igual eu estava explicando para vocês, a gente está fazendo um estudo de uma CGH, uma hidrelétrica, que ela
Na APP dela existe mata nativa. Então, para cortar essa mata nativa, nós vamos ter que compensar o corte. E na mesma área, a mesma área geográfica, a gente falando da mesma área, é APP. Então vai haver uma intervenção em APP do curso d'água atual. E aí a gente vai ter que pegar e fazer o seguinte: joga o empreendimento, calcula a APP do curso d'água e a gente vai calcular o quanto o empreendimento está intervindo na faixa de APP atual desse curso d'água. E aí a gente tem que pegar a compensação por APP, pega o que o Diegão falou aí, a compensação por APP a gente vai identificar uma faixa de APP sem vegetação. E a gente vai ter que fazer o plantio na mesma proporção do corte. Então, da mesma proporção da intervenção. Então, se eu intervenho em 1 hectare de APP para me construir meu empreendimento hidrelétrico, eu vou ter que identificar uma faixa na mesma bacia de APP, não precisa ser de APP hídrica, é de APP de qualquer natureza, desprovida de vegetação, e fazer o plantio na mesma proporção. Então, se eu peguei 1 hectare, intervir em 1 hectare, eu vou ter que identificar 1 hectare na mesma bacia e fazer o plantio. Em geral, esse estudo chama Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, PTRF. Embora a deliberação normativa dele tenha caído aqui no estado, ainda se usa os termos desse projeto para se apresentar como se recupera APP, APP, né? Como que você faz projeto de recuperação de APP. E existe também, galera, rapidinho aqui, peraí, eu quero ler para vocês uma legislação que existe sobre uma resolução CONAMA, Rapidex, deixa eu ver. Existe uma resolução CONAMA, eu escrevo ela aí para vocês depois. Existe uma resolução CONAMA 429 de 2011, que ela dispõe sobre a metodologia de recuperação das APPs. Se alguém tiver dúvida aí, resolução CONAMA 429 de 2011. A DN 76 caiu. Pode baixar ela lá que você vai encontrar ela toda riscada. Ela caiu, ela não funciona mais. Mas isso que eu tô te falando, a DN 76 caiu, mas eu hoje, na hora que eu tenho que apresentar o projeto técnico, talvez eu só não chame ele de PTRF, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo do PTRF, entendeu? Então a DN 76 caiu. Legal que tem gente de Minas aqui, isso aí. Então é o seguinte, eu já respondo você, Luísa. É o seguinte, interviu em APP, compensa em APP. Como? Plantando, identificando a CONAMA, resolução CONAMA 429 de 2011. Então é o seguinte, interviu, vou fazer o resumão agora, galera. Suprimiu vegetação, compensa em vegetação com mata em pé. Cortou indivíduo isolado, vai fazer plantio de 25 unidades se ele não é ameaçado e 50 unidades se ele é ameaçado. Onde? Em APP ou em reserva legal ou em corredor ecológico. Intervenção em APP, né? Se o seu empreendimento pode ser licenciado, intervir em APP. A compensação é em APP. Como? Em APP desprovida de vegetação. Aí você vai fazer o plantio nessa APP na mesma proporção da área que você interviu. E aí, por que eu estava explicando que a APP tem esse negócio do novo código, que o proprietário fica com alguns metros para recuperar de obrigação dele? É exatamente isso que o Diego disse ali acima, ó. O proprietário fica com um pedaço de uma faixa, ainda sobra uma grande faixa que as compensações ainda podem ser colocadas. E aí você entra você tem que identificar um proprietário que queira e tope fazer isso e faz com ele lá uma negociação, uma servidão, e você vai promover o plantio na APP da própria propriedade, onde vai ser feito o empreendimento ou dentro da mesma bacia hidrográfica. Então,
essa é a compensação por intervenção em APP. Deixa eu responder a Luísa aqui. A Luísa me perguntou, cadê? Deixa eu voltar um pouquinho. A Luísa me perguntou se parte do estudo para CGH é mais complexa para quem está iniciando. Luísa, eu te contei aí a parte V de intervenção em APP, supressão, compensação, contei tudo aqui nessa live hoje. O que falta aí para CGH seria a outorga e o licenciamento ambiental, né? Aí o licenciamento ambiental tem que ver qual que é o nível do licenciamento, se ele vai cair em simplificado, se ele cai em RCA, PCA ou se ele cai em EIA-RIMA. Aí o nível, a complexidade aí vai depender da complexidade do licenciamento dentro do como o Estado tipifica ou classifica CGH aí dentro do Mato Grosso, entendeu? Mas, assim, eu acredito que CGH aí vai cair em licenciamento ambiental simplificado também, igual aqui. Então é o seguinte, galera, eu acho que a princípio eu acho que eu contei tudo. Algumas pessoas que eu deixei uma enquete ontem para responder algumas perguntas, né? Antes de eu entrar nas perguntas aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, se eu posso dar algumas dicas. Estudo hidrológico, entra Luísa, mas geralmente quem dá os estudos hidrológicos de hidrelétrica é o empreendedor, né? Porque como hidrelétrica, a geração de energia depende da água, essa informação é muito importante para eles deixarem para um segundo momento ou para alguma consultoria ambiental calcular isso para eles. Eles vão definir, tocar o projeto da hidrelétrica a partir do estudo hidrológico. Então, assim, geralmente esse estudo fica na mão dos engenheiros civis vinculados à hidrelétrica, mas não quer dizer que a gente não possa fazer, entendeu? Mas eu acredito que a gente possa fazer, mas eu acho difícil de... Quem trabalha com hidrelétrica não disponibiliza essa informação, não disponibiliza não. Não deixa essa informação ser calculada a partir da gente, não. Eles mesmos vão atrás desse dado, entendeu? Deixa eu ver o que é mais aqui. Então é o seguinte, Norton, é o seguinte, eu tenho meu e-book, não sei se você baixou meu e-book, e eu tenho um workshop também gratuito, que eu sempre conto muito como que foi meu início na área ambiental. Hoje no início da live eu contei também. Eu me formei pela UFOP em 2006, cara, nunca trabalhei para nenhuma empresa. E montei a minha empresa de consultoria, botei o time em campo, eu não sabia fazer as coisas, não sabia fazer 1/10 das coisas que eu fico contando aqui para vocês hoje. Mas eu sou Caxias, cara, e aí fiquei estudando, batendo cabeça, mexendo, mexe daqui, mexe de lá, pergunta para um, pergunta para outro. E toca o pau, cara, e aí bota o time em campo. Quando você tem mentalidade, quer fazer a coisa, eu precisava viver disso, ganhar dinheiro para me viver, me sustentar. Eu não olhei para trás, cara, queimei a ponte, toquei o pau, cara, fui embora. E tô nessa aí até hoje, vivo disso, vivo com muito prazer disso hoje, tenho muito prazer em estar aqui conversando com vocês. E criei minhas redes sociais exatamente para incentivar vocês a pararem de ficar procurando emprego. Esse negócio de mandar currículo e terceirizar a felicidade, ficar contando com alguma empresa que vai te ligar para te contratar, sendo que tem esse tanto de serviço aí no mercado. E, porra, tem trabalho pra caramba. Esse ano aí de 2019, ó, nós estamos penando. Eu tô ralando pra estar aqui, pra estar na rede, pra fazer um vídeo por dia, pra estar em campo. Amanhã eu vou pra campo, vou de avião em campo amanhã e volto amanhã. E estamos tocando pau. Então, assim, eu vi alguém reclamando que o mercado tá ruim aí. Pode estudar seu nicho aí, cara. O mercado não tá ruim. Eu tô te falando, eu já peguei 2 crises bravas ao longo da minha carreira profissional aí. Mas agora não tá em crise não, cara. Nesse momento agora eu posso falar pra você que o bicho tá pegando. Estamos cheio de trabalho aí. Tô custando a dar conta, cara. Graças a Deus mesmo. Mas é cíclico. Daqui a um tempo isso diminui, então você tem que guardar dinheiro para as épocas que diminuem, mas é assim, cara, agora o bicho tá pegando. Então é o seguinte, galera, se eu posso dar algumas dicas aqui para vocês, é o seguinte: estudar a legislação ambiental, primeiro de tudo, né?
Não queira ser consultor ambiental de paraquedas, não caia na consultoria ambiental de paraquedas. Você tem que viver isso, respirar isso. Então, Luísa, o que acontece? Eu estou falando para vocês de estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica. A gente foi fazer umas parcelas amostrais em campo e a gente identificou umas áreas que a gente não acabou esses estudos ainda, mas a gente identificou umas áreas com potencial de ser estágio avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica. Isso leva e eleva os estudos para EIA-RIMA. Eles sairiam de RCA-PCA para um nível mais complexo. E aí, esse empreendedor que a gente trabalha é muito legal, porque são engenheiros civis jovens, os caras vivem disso também, eles não são aventureiros na área de energia, os caras têm mais de 20 usinas construídas e vivem disso. A gente sentou o meio ambiente e a engenharia civil, eu expliquei isso para eles, falei, galera, é o seguinte, essa faixa de mata em estágio avançado, que a gente desconfia ser estágio avançado, se for, o ideal é que vocês não cortem nenhuma árvore lá, porque se cortar uma árvore lá vai ser considerado estágio avançado, nós vamos cair em EIA-RIMA. Então amanhã a gente vai visitar essa área, a engenharia do projeto e o meio ambiente, visando uma passagem cirúrgica, porque existe uma trilha abertona, uma trilha de uns 2 metros, 3 metros de largura abertona, para a gente tentar passar o conduto forçado na trilha sem cortar nenhuma árvore. Então a gente precisa ir lá pisar no campo. Então amanhã eu vou encontrar com o empreendedor, nós vamos voar, porque o cara tem outras demandas aí. Vamos lá visitar e vamos voltar. E aí é legal isso, que o empreendedor deu essa oportunidade da gente ir junto a campo, mostrar, estudar. Fernanda Fernandes, como você determina o número de amostra? Depende muito do tamanho da sua área e se você vai encontrar diferentes estágios de regeneração de mata. A grosso modo, a gente faz o seguinte, 3 parcelas para cada tipologia. Então, se eu encontrei estágio inicial, a gente vai fazer 3 parcelas inicial. Se eu encontrei médio, eu faço 3 parcelas no médio. Se eu encontrei avançado, eu faço 3 no avançado. Entendeu? Isso aí. O legal do meio ambiente é que a gente pode compatibilizar as atividades com as questões ambientais. Empreendedor nenhum quer ficar só recebendo negativo. E a gente, por outro lado, não pode ficar falando sim de tudo que é jeito. Então a gente precisa compatibilizar as atividades, né? Eu acredito que, por exemplo, se a gente for lá em campo amanhã, também assim, e a gente obter êxito nessa indicação e conseguir fazer isso, eu acredito que um avanço muito grande entre a engenharia e meio ambiente no setor aí de hidrelétrica, pelo menos aonde eu trabalho, a gente está prestes a ver, porque um cara mudar um projeto ou um cara dar uma andada aí, né? Comigo em campo para poder rever uma readequação de projeto. Eu já trabalhei com uma velha guarda aí que os caras não estavam muito preocupados com a gente não. Você falava isso e o cara ia lá e mandava cortar a árvore e cortava, sabe? Então era uma outra época, né? Eu já estou há quase 13 anos nessa labuta aí. Achei muito legal a iniciativa desse cliente, desse empreendedor. Isso mostra que o cara tem boas intenções e vive disso. É isso que eu tô te falando. Não cai de paraquedas não, galera. Vive disso. Vive de consultoria, se entrega, porque é um mercado que você precisa estudar muito, se doa muito, você tem que estar presente de corpo e alma, não adianta a gente estar... Se você quiser entrar na consultoria só para ganhar dinheiro, vai ser difícil você ganhar dinheiro, porque a gente tem que estar envolvido, né? Tem que estar envolvido com a coisa. Então, para fechar, eu quero dar só algumas dicas para vocês, que primeiro, ter a mentalidade de consultor, viver disso, encarar isso como uma profissão. Se você está aqui porque não deu certo em outras áreas ou porque não conseguiu um emprego, eu respeito, mas eu te peço para que você encare isso a partir de agora como a sua profissão de fato e que você vai fazer isso da sua vida para ganhar dinheiro. Porque se você estiver aqui para passar 2, 3, 4 anos, você não vai dar tempo de você aprender. Na hora que você começar a ficar bom, você vai mudar de ramo. Então entra aqui na consultoria com a cabeça de ficar, que esse mercado é muito rentável. Eu não sei se vocês veem os números aí de consultoria ambiental no Brasil, gera bilhões de reais anualmente. Bilhões, gente. É bilhões, não é milhões, não. E você, sim,
formado, com graduação, começar a pensar no negócio, começar a entender a consultoria, tem condição de ganhar e pegar uma fatia dessa aí para você de forma íntegra, não tem problema nenhum. E não esquece esse mito que tem que estar muito pronto, estar muito preparado para poder começar com a consultoria. Eu sou exemplo vivo disso, montei a minha consultoria 12 anos atrás, eu não sabia fazer um lado que eu estou falando aqui para vocês hoje. Eu botei o time em campo, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a pegar daqui, pega de lá, liga para um, liga para o outro, pega material, vai no site do órgão ambiental. E aí, gente, hoje eu vivo disso, entendeu? Eu vivo com prazer, estou falando para vocês. Pula essa etapa do medo, não deixa o medo de sugar, respeita o medo, mas não deixa o medo de sugar. Estudar a legislação e começar a ligar os pontos. Eu não sei se vocês entenderam. Hoje eu falei para vocês aqui, cruzamento de legislação do novo Código Florestal, com licenciamento ambiental federal, estadual, com lei da Mata Atlântica. Então é isso que eu estou dizendo. Na hora que você começa a ficar bom, que você começa a entender o negócio, você querer mudar de ramo, você precisa de um tempo, que faz parte de um processo natural. Isso é um processo. O processo de aprendizado é natural. E você não pode se cobrar desse processo, mas você pode se cobrar de tomar a decisão agora de ter a consultoria ambiental como a sua principal fonte de renda da sua vida, ou ela vir a ser, né, sua principal fonte de renda. O que você não pode é esperar estar pronto, porque você nunca vai estar pronto para poder começar. Não existe isso, gente. Vou esperar mais um pouco para poder começar, esperar mais um pouco para poder começar, esperar mais um pouco para poder começar. Agora mesmo você fica velho, a sua vida passa e você não começou. Então não tem essa não. E cada vez mais o mercado está com menos empresa grande, inchada, precisando de gente para contratar esse monte de engenheiro ambiental, gestor que está se formando. Só que não quer dizer que não existe demanda no mercado. O fato de não existir emprego não quer dizer que não existe demanda, galera. Estou falando para vocês que eu trabalho com consultoria, eu sou autônomo, tenho uma empresa e esse ano nós estamos abarrotados de trabalho, graças a Deus. Mas isso é fruto da gente estar com o time em campo, tá no mercado há muitos anos, ter passado por crise. E aí você vai ficando com a pele mais áspera, com a pele mais grossa, né? E tudo mais. Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que você tem que botar o time em campo e começar a ligar os pontos. Se você começa a ligar o ponto entre a legislação e seu potencial cliente, você começa a enxergar o mercado. Você começa a ver que tem oportunidade, esse tipo de coisa, né? A Luísa está falando aí que tem interesse em aprender mais sobre esse tipo de estudo. Eu tenho meu curso online que chama Consultor Ambiental Moderno, que eu ensino tudo isso numa plataforma, de forma mais avançada, né? Tudo dentro de uma plataforma, com material para você baixar, com tudo. Você não precisa sair de lá para você poder trabalhar com consultoria ambiental. Tem grupo secreto no Facebook, eu dou aos primeiros inscritos, quando eu abro turma, eu dou 4 horas, né? 4 sessões de 1 hora de coaching comigo. É como se você fizesse uma live dessa comigo, mas só você, e você ainda podendo falar comigo, tirando as suas próprias dúvidas. Então, assim, eu indico meu curso, obviamente, é uma plataforma muito legal, os alunos estão tendo êxito e eu estou muito feliz com isso. Só que eu não quero ficar aí forçando venda, até porque a turma não tem turma aberta agora. Mas para quem quer trabalhar com consultoria ambiental, eu não indico nenhuma pós-graduação, nada. Eu indico meu curso assim, de olho fechado, porque você vai entrar para o mercado de fato, né? Você vai aprender o que o mercado exige de você. Outras dicas, novo Código Florestal, gente. Se você souber a legislação ambiental do licenciamento federal, estadual, né, do seu estado, souber o novo Código Florestal, bom, eu acho que você pode trabalhar com o meio ambiente, praticamente está pronto. O novo código, ele conta praticamente tudo que acontece aí dentro da legislação, né? O licenciamento ambiental, ele vem pegar as atividades que são potencialmente poluidoras e degradadoras e joga isso no território. Então, se você sabe o novo código e sabe licenciamento, pode licenciar qualquer coisa. Não precisa nem de ficar preocupado que eu licencio só isso, só aquilo. Se você entende a teoria bem, Luiz, é isso que eu bato muito no meu curso, tá? O papel aceita tudo, então você precisa saber bem a teoria, você tem que estar embasado bem na teoria
Porque aí você consegue simular situações, pensar, discutir com o cliente, concordar, discordar até de opinião, de parecer do órgão ambiental. Se você tem subsídio, se você tem base para isso, você tem condição, porque talvez assim, já aconteceu com a gente do órgão também, da bancada, errar em algumas análises. Se você ficar com medo do órgão, você não questiona, mas se você estiver bem embasado, você tem condição de questionar, de duvidar, de falar, de discutir, entendeu? Então assim, saiba bem a teoria, entenda a legislação, porque aí é aí que o seu cliente vai botar fé em você quando você começar a procurar ele, entendeu? Algumas páginas muito interessantes de vocês entrarem, páginas para vocês visitarem. Gente, se vocês tiverem, anota isso. Página do Ministério do Meio Ambiente, página do ICMBio, página da Agência Nacional de Águas. Inclusive a ANA, a Agência Nacional de Águas, soltou um app agora que tem todas as estações pluviométricas e fluviométricas do Brasil, que te localiza onde você está agora em tempo real. Ela vai localizar você e vai localizar as estações que existem, que estão mais próximas de você. Já tinha a plataforma da Hidroweb antes disponível, inclusive a Luísa que está perguntando muito aí de estudo hidrológico. Essas estações da ANA aí que tem o app agora, baixa o app, galera, é muito bom, vai ajudar muito vocês. E os estudos hidrológicos são feitos em função dessas estações, né? Existem estações hidrológicas aí dos principais cursos d'água do Brasil, e para quando você não tem para o seu curso d'água, você faz algumas extrapolações de dados e consegue jogar essas informações para dentro de bacias que não existem esse tipo de monitoramento. Você faz algumas regionalizações. E esse app da Hidroweb, ele é ótimo. E por fim, eu acho que além desses que eu falei para vocês, esses sites aí, existe um site, esse aí vocês podem anotar, é o melhor de todos para quem quer trabalhar com licenciamento. Chama PNLA, Política... Desculpa, não é política não. Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. PNLA. Eu entrei ontem, é fantástico. Ele explica o licenciamento federal pelo IBAMA e ele explica o licenciamento de cada estado. PNLA, Portal Nacional do Licenciamento Ambiental. Entra lá, galera, se vocês quiserem aprender um pouco mais de licenciamento ambiental por conta de vocês, entra no PNLA, que ele ensina o licenciamento federal, ele ensina o licenciamento em cada estado. Ó, só recapitulando, eu falei para vocês as páginas interessantes: Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Agência Nacional de Águas e o PNLA. Todos esses têm informações interessantíssimas, tem base de shape, né? Base georreferenciada para você poder baixar. O ICMBio tem todas as unidades de conservação para você poder trabalhar. Então essas páginas aí, gente, eu já expliquei. Para quem quer caminhar sozinho, os sites do órgão ambiental são a melhor escola de consultoria que tem, tá certo? E aí, dessas dicas, algumas pessoas me fizeram perguntas ontem, igual eu falei para vocês. O Ramon Santos, eu nem sei se ele está aqui, ele me perguntou se eu já fiz alguma autorização direta no ICMBio. Autorização direta é quando você vai fazer um licenciamento que ele está dentro de uma unidade de conservação ou dentro de uma zona de amortecimento, de uma zona de amortecimento em unidade de conservação federal. E aí você precisa de pedir a anuência da unidade de conservação para você poder construir seu empreendimento. Eu li isso, vou precisar fazer isso daqui a um tempo, mas Ramon, eu nunca fiz, tá? Mas é isso que eu estudei, e aí você tem que entrar em contato com o ICMBio ou com a jurisdição que é gestora da unidade de conservação dentro do seu estado ou do município. Outra pessoa que me fez uma pergunta aqui é a Marcela Bailona, acredito eu. Como fazer licenciamento do subsolo sem ter os documentos do solo? Eu acredito que você está falando de mineração em subsolo. Não sei se você está aqui também. Mas o licenciamento, às vezes até é possível você fazer sem a documentação do solo. Mas a instalação do empreendimento e a operação dele, sem a documentação do superficiário, não tem. Então, assim,
tem que ter negociação com esses caras, né? O subsolo é da União, mas o solo é do superficiário. Então, para você intervir no subsolo, você tem que passar pela superfície. E passando pela superfície, você tem que ter autorização, ou a compra, ou a servidão daquela área, né? Então, essas perguntas aqui são as principais que eu vi. Eu tô coçando meu nariz, desculpa, galera. E aí, galera, é o seguinte, eu quero deixar aberto aqui para vocês, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu vou fazer as considerações finais aqui. Estou à disposição. Se vocês gostarem da live, me contam. Eu vou ficar feliz em saber a opinião de vocês. Para fechar a parada aqui é o seguinte. Galera, eu me propus e tô batendo essa meta. Eu posto um vídeo de conteúdo diário aqui para vocês. O Paulo Roberto Borges, topógrafo, meu primo, chegou aqui agora na live. Um abraço pra você, Paulo. Grande abraço, cara. Esse aí me deu muita força quando eu estudei lá em Ouro Preto. Eu tenho que fazer uma menção honrosa pro Paulo Roberto aí, esse cara me ajudou muito, muito, muito quando eu era estudante. Não é só um primo, cara, é um irmão que eu guardo aqui na minha vida. Muito obrigado. Ô, André, obrigado, cara. Que legal, legal. É o seguinte, então, pessoal, só pra gente fechar, eu botei aqui comigo aqui, eu posto um vídeo pelo menos de conteúdo por dia. Eu peço pra vocês, né, que se possível, isso aí é uma ajuda. Nós estamos com quase 50, passaram aqui umas 100 e tantas pessoas, agora nós estamos com 30 e poucas pessoas aqui na live. Se cada um de vocês convidar um amigo para conhecer minhas redes, vocês já me ajudam muito. Então, em contrapartida, se eu puder pedir uma contrapartida para vocês, me ajudar na divulgação. A gente tá com 9 mil seguidores, 9 mil e tantos seguidores. Quando a gente chega nos 10 mil, o Instagram libera aquela outra ferramenta, né, cara? Que é o arrasta para cima. Então, quando eu tiver o arrasta para cima aí, eu vou ter muita condição de liberar vocês para assistirem mais conteúdo meu, gratuito. Então, arrasta para cima para ver tal vídeo do YouTube. Arrasta para cima para fazer não sei o que, para ver outro link, para cair na minha página. Então, vocês me ajudariam muito divulgando. Vamos fazer essa campanha uma vez a gente chega nos 10 mil seguidores aí. Se você gosta dos meus conteúdos, do meu trabalho, acho que não seria pedir muito para você me ajudar com pelo menos uma pessoa. Isso aí, Ana, eu agradeço, porque é a forma que eu tenho, assim, de plantar essa semente aqui na internet com vocês. Então eu peço mesmo, se vocês puderem, mas de verdade, viu, gente, que às vezes alguém me pede um link para assistir uma reprise de live, que eu entrego, fala, deixa seu comentário lá, tô dando uma choradinha de leve. Deixa seu comentário lá, eu sei que a pessoa assiste, porque a gente tem controle de quem acessa, e o cara não deixa nem um oi, nem um tchau. Falando assim, é uma forma que a gente tem para saber o termômetro, então eu preciso desse apoio de vocês. Tem o meu e-book para baixar, tem um e-book meu para baixar, ele está disponível no meu perfil, eu vou deixar aí para vocês. Eu faço workshops gratuitos e online de tempos em tempos, até no meio do ano agora eu vou ver se eu faço mais um. Eu tenho o meu curso online, consultor ambiental moderno, as vagas não estão abertas, mas se você se interessar, você pode me chamar em inbox que eu te explico um pouco mais. Os alunos já estão tendo êxito. Esse curso ele te bota em condição de atuar no mercado de trabalho, ou se você já atua e está em busca de melhor resultado, também tem aluno que já tem empresa e atua. E para fechar, eu vi algumas pessoas pedindo para deixar a live disponível. Eu vou deixar uma enquete agora, depois aqui da live, com uma pergunta. Se você gostou e quer receber a cópia da reprise dessa live, você vai deixar o seu e-mail para mim, que eu vou mandar para você, depois que eu editar ela, até no final de semana, eu vou mandar para você um e-mail com o link para você assistir a reprise dessa live, ok? Tem mais alguma pergunta, galera? Querem falar mais alguma coisa? Eu estou encerrando aqui por hoje. Se vocês querem falar, eu dou mais uns minutinhos aí. Arrasta pra cima, como é que é, Diegão? Até a minha consultoria ambiental aqui em tudo. É isso aí, eu tô querendo chegar lá no Arrasta pra cima, vai ajudar muito, galera. Isso aí, vamos fazer essa campanha comigo aí. Muito obrigado, Fernanda, você que opinou. Marcos Diniz, que tá aí sempre, muito obrigado. Léo tá sempre comigo também, obrigado.
Ô Ronaldo, eu vou botar a enquete, você anota lá, porque quando acaba a live aqui, tudo que é esse texto, esses comentários de vocês, eu perco. Ó, o Diego, vamos registrar isso aqui, ó. O Diego Queiroz é meu aluno do curso Consultoria Ambiental Moderna e deixou aqui, ó, tá escrito. Curso altamente recomendado, galera. Façam. Isso é legal. Tem uma... Aqui no meu stories aí tem um depoimento de um outro aluno que eu deixei hoje para vocês verem como é que a gente, né, que a gente tá andando pra frente mesmo. O Val tá perguntando aí, com relação ao número de parcelas no inventário florestal, definimos de acordo com o tamanho da área. É isso aí, é isso aí. Vocês definem, tem que ter o erro percentual lá, tem que estar dentro. Mas é o que eu expliquei, em função do tamanho da área, a gente geralmente faz 3 parcelas para chegar nessa margem de erro aí da estatística. Obrigado, Marcos. Valeu, Marcão. Marcos DSA. O Lucas. Legal, Lucas. Me chama depois que eu te explico. Até o meio do ano eu abro vaga. Galera, todos tenham... Ô, Luísa, depois você me procura, a gente conversa melhor, tá? Eu te explico mais alguma coisa se você ficar interessado aí. Valeu, Juan, cara. Obrigado, galera. Vou deixar a enquete, vocês mandem pra mim. Rana... Pessoal, tenham todos um bom final de semana. Amanhã eu vou fazer um campo que eu vou e volto no mesmo dia. Tem muito tempo que eu não faço isso. Vai me acompanhando que eu vou deixar nos stories aí. E a gente se fala. Um abraço para todo mundo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui, até agora, né? E abraço, até mais. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau.